Oi, gente, bora conversar? Êxodo 1, versículo 15 ao 21. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. E ele disse: Quando fizerdes o trabalho das parteiras, as mulheres hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, havereis matá-lo, mas se for filha, deverás viver. Mas as parteiras temeram a Deus e não fizeram conforme o rei do Egito lhes ordenara, mas salvaram os meninos, deixando-os viver. E o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizestes esta coisa e salvastes os meninos, deixando-os viver? E as parteiras disseram a Faraó: Porque as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, pois elas são vivazes e já deram à luz antes que as parteiras cheguem a elas. Por isso, Deus agiu bem com as parteiras, e o povo se multiplicou, e tornou-se muito forte. E aconteceu que, porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes estabeleceu casas. Esse trecho da palavra que eu acabei de ler para vocês foi um dos últimos devocionais que eu fiz. E 2 versículos me chamaram muita atenção, é o 17 e o 21. Eles dois têm uma palavrinha em comum, que é temor. No versículo 17, a gente vê que o temor está ligado ao ato de pecar. Foi por causa do temor que as parteiras elas não pecaram contra Deus, matando os bebês a mão de Faraó. E no versículo 21, a gente vê que o temor está ligado ao ato de Deus estabelecer casas para a gente. Foi por causa do temor das parteiras que Deus estabeleceu casas para elas, ou seja, Deus deu bênçãos para elas. Quando eu entendi isso, eu percebi que o temor ele é algo muito importante, porque ele está ligado ao ato da gente cometer pecados ou não, e ao fato da gente receber bênçãos de Deus ou não. Então eu fui entender o que era de fato esse temor. Eu descobri que no hebraico existem 2 palavras que se referem a temor. A primeira se refere a temor, medo. Você ter medo, receio de alguma coisa mesmo. A segunda, porém, ela se refere a você ter uma reverência, um respeito por uma autoridade. E nesse caso é da segunda opção que nós estamos falando. Por causa do respeito, por causa do temor que aquelas parteiras elas tinham por Deus, elas não pecaram e elas receberam bênçãos do Pai. Baseado nisso, eu quis descobrir como é que eu poderia aumentar o meu temor, o meu respeito por Deus. Porque se é algo tão importante, se é algo que vai me ajudar a evitar cometer pecado, a tomar uma atitude que vai desagradar a Deus, e se é uma coisa ligada às bênçãos que Deus pode me dar, eu quero saber como é que eu vou desenvolver isso. E respeito é um ato, é uma coisa que você faz, é uma atitude, é uma coisa que você pode desenvolver, não é uma coisa que você já nasce sabendo. Respeito não é um instinto que o ser humano ele já nasce sabendo. Educação, consideração, não é algo que quando você tem um mesinho de vida, você já nasce sabendo. É uma coisa que os seus pais, os seus tios, seus amigos, todo mundo te ensina. Você vai aprendendo e desenvolvendo esse temor. Então, esse respeito, esse temor a Deus é algo que você evolui, não é algo que você já nasce sabendo. E o respeito, ele está intrinsecamente ligado à intimidade. Quanto mais intimidade você tem por aquela pessoa, quanto mais consideração você tem por aquela pessoa, mais respeito você acaba tendo por ela. Querendo ou não querendo, a gente tem muito mais respeito, a maioria das vezes, pelo nosso pai, pela nossa mãe, do que por um conhecido na rua. Você pode ser educado com um conhecido, falar bom dia, boa tarde, boa noite, chamar de senhor, senhora, só que os seus pais, eles são seus pais, eles são autoridades na sua vida, ou pelo menos deveriam ser. Eles são pessoas que você ama de uma forma maior do que você ama aquele desconhecido. Você conhece eles há mais tempo, você convive com eles mais tempo, você passa mais tempo com eles. Então é inevitável que você acabe tendo mais respeito por eles do que por uma pessoa aleatória na rua que você viu uma vez na vida, falou um bom dia, desejou uma boa tarde e falou senhor ou senhora. E com Deus é a mesma coisa. Quanto mais tempo você passa com Deus, quanto mais tempo você passa com o seu Pai, mais respeito você vai ter por Ele, mais temor você vai desenvolver por Ele. A forma de você desenvolver temor, de você desenvolver respeito por Deus é passando tempo com Ele. Quanto mais tempo você passa com alguém, mais você sabe o que desagrada ela, o que agrada ela. Você sabe o presente que ela vai gostar, a comida que ela gosta de comer, a forma que ela fala, como ela gosta de se vestir. Você sabe o estilo favorito de música dela, a série que ela gosta de ver, o filme que ela adora e sabe até as falas.
E com Deus é a mesma coisa. Quanto mais tempo você passa com Ele, mais você entende o que desagrada a Ele e o que não desagrada a Ele. E é por isso que você abandona certas práticas, abandona certos vícios, deixa de cometer certos pecados. Porque quando você chega, tá ali na beira para cometer aquilo ali, você se lembra que aquilo desagrada a Deus. E por respeito, você abre mão daquilo. Do mesmo jeito que as parteiras fizeram no versículo 17. Elas não cometeram um ato de pecar, de matar aqueles meninos, porque elas temiam a Deus, porque elas tinham respeito a Deus e elas sabiam que aquilo ali ia desagradar a Deus. E da mesma forma que você faz uma coisa para alguém, aquela pessoa vai retribuir. Com Deus é do mesmo jeito. Quanto mais você respeita a Deus, quanto mais você teme a Deus, quanto mais você abre mão do pecado porque você sabe que desagrada a Ele, Ele vai te retribuir. Ele vai estabelecer casas para você. Ele vai te dar bênçãos. Então, se você estava em dúvida, se você queria uma resposta de como que eu posso evitar o pecado, como que eu posso receber bênçãos, como que eu posso abandonar certas práticas, eu acho que esse vídeo pode te ajudar. Uma coisa que pode te ajudar muito a abandonar aquele pecado ou a receber certas bênçãos é você se aproximar de Deus, é você ter um relacionamento com Ele e desenvolver o respeito, o temor, a consideração por Deus. Porque toda vez que você estiver lá na beirinha para cometer aquele pecado, você vai lembrar de que aquilo desagrada a Deus, você vai ter o respeito, você vai ter a consideração de falar, cara, eu não quero magoar Deus, eu não quero magoar meu pai, eu não quero magoar o meu melhor amigo que faz tudo por mim. E em recompensa desse ato, dessa consideração que você teve, desse ato de amor e de respeito, Deus ele vai te entregar bênçãos, vai te entregar favores, graça e vai ser presente na sua vida cuidando de você. Bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero que Deus tenha falado com você. Esse foi um devocional meu que eu resolvi compartilhar. E deixa aqui o like, manda pra todo mundo, deixa aqui o seu comentário do que você achou e o que Deus falou com você. E é isso. Tchau, gente!